Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo nessa série de discipulado, desta vez tratando de um tema muito importante, o senhorio de Cristo. Até então estávamos compartilhando sobre o tema vida eterna. Agora estamos sobre o senhorio de Cristo, nessa série discipulado. Eu sou o pastor Fernando Oliveira, é um prazer ter a sua pessoa participando dessa série, desse estudo. Sabemos que esse material tem ido para muitas plataformas e tem seguido e chegado até a sua vida, até esse smartphone, esse aplicativo que nos ajuda a estudarmos em 10 minutos aproximadamente a Palavra de Deus. E eu quero trazer a memória da grande comissão de Cristo Jesus em Mateus capítulo 28. Fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não pararmos por aí e simplesmente darmos continuidade a esse processo de discipulado até a vinda de Cristo, até a nossa morte física ou até mesmo a vinda gloriosa de Cristo, onde reinaremos com Ele para todo sempre e viveremos na eternidade e chegaremos a esse patamar da estatura da varonilidade perfeita, sedimentada em nosso coração, firmada em nosso coração a cópia, a réplica do caráter de Cristo em nossa vida. O apóstolo João escreveu uma cartinha no capítulo 3 da sua primeira epístola: Meus filhinhos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E quando Ele, Cristo, se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Não seremos semelhantes à sua divindade no quesito de sermos Deus, mas seremos semelhantes à natureza da vida eterna que Ele nos deu. Uma vida que triunfa sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo, sobre todos os tentáculos da natureza antiga adâmica, que não prevalecem, que não prevalecerão mais sobre a nossa vida. Uma vez que o Espírito de Cristo Jesus nos livrou da culpa do pecado, quando nós nos achegamos a Ele e reconhecemos Ele como senhorio, atendendo o chamado dele em nossas vidas, mas também Ele nos livrou e vai nos livrar da presença do pecado na nossa vida e um dia do domínio do pecado sobre a humanidade e sobre a sua criação. Nós aguardamos com grande expectativa aquele dia em que o pecado não terá mais domínio sobre a criação de Deus. Haverá um novo céu e uma nova terra, e o Senhor reinará sobre o seu povo. Deus habitará no meio do seu povo. Deus não habita em meio à impiedade, ao pecado. Ele é um Deus santo e Ele preparará o seu povo para se encontrar com Ele naquele dia. E o caráter do seu Filho será reproduzido, será impresso em nosso homem interior, em nossas escolhas, em nossos valores, em nossas aptidões, em nossas decisões, em nossos sentimentos. Teremos a mente de Cristo e isso é um processo a ser desenvolvido a partir do ambiente da igreja local, a partir da palavra de Deus, dos seus ensinamentos, da prática da adoração coletiva como igreja, da prática da leitura e do estudo sistemático da palavra de Deus diariamente, da prática da oração, da adoração, do jejum, do serviço por meio dos talentos e dons que Ele nos tem dado, servindo a igreja e edificando os santos por meio dos talentos e dons que Ele nos tem atribuído. Paulo diz em Efésios capítulo 4 que Deus entregou ministérios aos homens na igreja. A uns Ele separou para serem apóstolos, a outros para profetas, a outros para mestres, pastores, evangelistas, a fim de que estes ministérios capacitem os santos, a fim de que os santos sejam aperfeiçoados e realizem a obra de Deus aqui na terra. Quem realizará a obra de Deus aqui na terra é você. São os santos, o povo eleito, escolhido de Deus. E ele fala nessa mesma passagem, e todos estes ministérios, e todos estes dons e serviços possibilitarão até que cheguemos à estatura de varonilidade perfeita, que é Cristo Jesus, o nosso varão perfeito. Esse é o nosso alvo. Romanos 8, verso 28 e 29, o apóstolo Paulo também nos diz: para isso ele nos predestinou, para que sejamos conforme a imagem
e a semelhança do seu Filho primogênito. Nós seremos conforme a forma, de acordo com a forma. E essa forma é o varão perfeito, é a varonilidade perfeita que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E hoje nessa aula, essa segunda parte, eu faço a reflexão quais seriam, do seu ponto de vista, mas muito mais do ponto de vista bíblico, neotestamentário, as características de um verdadeiro discípulo de Cristo. E uma característica importantíssima é que o genuíno discípulo de Cristo, ele ostenta e traz sobre a sua vida o caráter de Cristo Jesus. Em Lucas, o evangelista, capítulo 6, verso 40, o Senhor Jesus nos disse: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Todo aquele que for bem instruído, será como o seu mestre. Paulo diz em Gálatas 2:20, já não sou eu mais que vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus. É essa experiência intrínseca que ocorre em nosso homem interior. Somos regenerados na hora em que chegamos e nos aproximamos diante dele. E ele nos regenera por meio do seu Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E nos gera em seu ser como filhos de Deus. E agora o nosso espírito foi vivificado. E não pertencemos mais à natureza adâmica, mas a uma nova criação regida pelo cabeça que é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em Colossenses, o apóstolo Paulo também nos ensina de que assim como nós recebemos a Cristo, nós devemos andar com Cristo e nele radicados, nele fundamentados, nele edificados. Veja a importância que não basta apenas recebermos a Cristo, nós precisamos criar raízes. Raízes que falam para nós de um relacionamento profundo com Deus e com seus membros, com seus discípulos, na sua igreja local, que Ele preparará para você congregar e crescer na estatura da imagem do Senhor Jesus. Nele radicados é uma visão de agricultura, mas também nele edificados é uma visão de construção, de engenharia. Nele fundamentados é o alicerce. Cristo e a doutrina dos apóstolos trazem para nós a fundamentação de um edifício que terá um grande alicerce e crescerá na graça e no conhecimento de Cristo. Eu finalizo essa aula de hoje perguntando a você: Cristo verdadeiramente é o Senhor da nossa vida? É o Senhor da sua vida e da minha vida? Em que medida o seu senhorio nos afeta, nos rege, nos governa, nos molda? Se Ele é o nosso Senhor, nós somos seus súditos. E se somos seus súditos, nós fazemos a sua vontade e não a nossa vontade. E é maravilhoso servir a um Deus tão especial, um Deus que é amor, um Deus que prima por relacionamento, um Deus que molda o nosso coração e mostra para nós que a sua vontade para cada um dos seus filhos é boa, é perfeita e é agradável. Desejo que você, como um bom discípulo de Cristo, ao longo dos anos, meses e semanas que estão à sua frente, guarde e valorize essa característica. A imagem de Cristo e o caráter de Cristo sendo formado em cada um de nós. Para isso, Ele nos predestinou, para que sejamos conforme a imagem do seu Filho primogênito, que é Cristo Jesus. Até breve, em nosso próximo estudo. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.